Bom, então eu vou gravar aqui essa reunião para, se o Matheus quiser ouvir, né? E também disponibilizar para os outros três que não estão conseguindo, a Amanda também e os outros que não estão conseguindo. Então, a intenção é que vocês todos vejam o material que vocês produziram, porque vocês fizeram bastante cópia da internet, e também que vocês vejam o material que vocês produziram, porque a maioria deles não está convidativo para o público que vocês escolheram. Então, ou vocês definirem melhor aí que o público que eu escolhi lida melhor com imagem, o público que eu escolhi lida melhor com texto, o público que eu escolhi lida melhor com vídeo, e aí vocês fazem nesse formato. Se o público que vocês escolheram, por exemplo, lida melhor com imagem, que vocês queiram fazer somente um cartaz com pouco escrito, não tem problema. Aí vocês utilizam de imagens, vocês vão ter que ter a capacidade de sintetizar, de resumir, e não tem problema nenhum isso. Na verdade, a intenção é exatamente essa, tá? A intenção não é que vocês me tragam um monte de texto lá, passo 1, passo 2, passo 3, dica 1, dica 2. Não, não é nada disso. A intenção é que vocês consigam compreender um pouco mais algumas estratégias e até, quem sabe, conseguir utilizar na vida pessoal de vocês. Então, só para fazer um resumão aí de finanças pessoais e de educação financeira. O que é a educação financeira? É uma área que a gente estuda como a gente organiza as nossas finanças que são pessoais ou domésticas, né? Que é de uma casa inteira, de uma família inteira, tá? Quais são as principais características disso? Entender o uso do dinheiro. A principal característica da educação financeira é exatamente essa, entender o uso do dinheiro. Então, eu utilizar ele da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Depende. Depende do que se pretende fazer com o dinheiro. Então, quando a gente ganha, quando eu vou procurar um emprego, por exemplo, como que eu vou saber se um salário é bom ou ruim? Eu só vou saber a partir do momento que eu queira fazer alguma coisa com dinheiro, que eu tenha objetivos para o dinheiro. Então, eu arrumei emprego para ajudar na minha casa, tá? Quanto de dinheiro eu preciso ter para ajudar na minha casa? Eu preciso ter R$ 1.000. E aí, se eu ganhar R$ 500, vai ser um bom salário? Não. O que eu conseguir tá bom. Mentira. A gente sempre tem que ter objetivo. Então, o princípio é esse. A gente saber o que a gente quer com aquele dinheiro. Se é ajudar em casa, se é morar sozinho, se é comprar alguma coisa, se é guardar dinheiro e ganhar juros nos investimentos. Eu sempre vou ter que pensar nisso. Então, lembra lá da UC1, da base da administração? Planejamento? Como que eu começo a fazer um planejamento? Eu visualizo onde eu quero chegar, visualizo o meu cenário e traço um caminho. Não é isso? Em finanças não vai ser diferente, tá? A educação financeira é exatamente isso. Aí vocês acharam vários conteúdos, conforme o material que vocês produziram mesmo, falando sobre estratégias, sobre ferramentas. Como que eu faço para saber se está dando certo? Anoto num caderno, uso um aplicativo, anoto numa planilha. Isso é organização financeira. E como que eu faço para saber se eu vou conseguir ou não comprar aquilo que eu estou pretendendo? Eu vou traçar um plano para aquilo. Vou buscar saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que eu tenho de dinheiro disponível para poder poupar para isso. Tá? Então, todas essas estratégias que vocês falaram fazem parte desse grande cenário que é a educação financeira. E aí vai tendo várias tarefinhas, várias ações, ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar a nossa organização financeira pessoal ou da casa. Desde comprar com lista no mercado até escrever num lugar bem visível o objetivo ou um sonho que eu queira alcançar para me ajudar a não gastar dinheiro com outras coisas que não seja aquilo. Tá? Então, eu realmente gostaria que todos vocês revisitassem o material de vocês, pensando aí nas correções que eu coloquei e pensando principalmente no formato que vocês estão apresentando esse material, tá? Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida? Não, professora, Não. eu entendi.
Não. Não. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, e vou falar um pouquinho sobre finanças dentro das empresas. As principais funções dentro das empresas, né, que a finanças é responsável. E aí, na sequência, eu vou explicar qual que é a atividade que vocês vão fazer a partir para a próxima aula, tudo bem? Professora. Beleza. Vejam se vocês vão conseguir ver minha tela aí certinho. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, quando a gente fala de finanças, por que eu pedi que vocês primeiro fizessem uma atividade sobre finanças pessoais? Porque a mesma coisa, esse mesmo conceito, né, de finanças pessoais, educação financeira, que é toda essa organização do dinheiro que vocês acabaram de pesquisar, ela se aplica dentro de uma empresa, da mesma forma, tá? É a mesma coisa. Então, o que o departamento de finanças faz dentro de uma empresa? Basicamente, ele planeja, que é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, até no nosso contexto pessoal, né? Então, ele planeja o que se pretende, onde se quer chegar e traça um caminho para conseguir alcançar esse objetivo. Ela também cuida de como aquisição, gente, é adquirir, é pegar, é ter, é fazer, é vender, é ter dinheiro. Tá? Então, de como ele também vai cuidar de como eu vou pegar dinheiro, captar dinheiro, a aquisição, adquirir esse dinheiro e como eu vou controlar esse dinheiro. Recurso, nesse caso aqui, é o recurso financeiro ou tudo que vale dinheiro. Ou seja, tudo numa empresa, né? Até uma pessoa vale dinheiro dentro de uma empresa, não é mesmo? Vocês não estão aprendendo sobre cálculo de folha de pagamento com o Renan? Então, a gente descobre que até um funcionário tem valor dentro de uma empresa. E aí, como que eu controlo todos esses recursos? Ou seja, todos esses... tudo isso que vale dinheiro dentro de uma empresa. Desde o próprio dinheiro em si, como tudo que foi adquirido e que vai se deteriorar com o tempo, vai perder tempo ou vai ganhar valor com o tempo. E uma outra função principal também é a distribuição desse dinheiro. Como que eu vou distribuir esse dinheiro, esses recursos como um todo? Então, vamos recapitular. Dentro de uma empresa, finanças tem como papel principal planejar, captar e organizar o dinheiro, né, e os recursos, e distribuir esses recursos. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Eu vou colocar esses slides para vocês lá depois, tá? E aí, dentro de uma empresa, a gente vai geralmente ter esse tipo de função, tá? Se eu estiver falando de uma empresa muito pequena, sei lá, uma padaria, tudo que for feito a respeito do dinheiro, o controle financeiro como um todo, provavelmente vai ser feito pelo dono, não vai ter pessoas trabalhando, um departamento para isso, nem nada disso. Mas é aquela mesma regra que a gente já conhece dentro de qualquer empresa. Toda e qualquer empresa tem as mesmas atividades administrativas. O que muda é a proporção. Quanto menor for a empresa, mais atividades diferentes a mesma pessoa faz. Se eu tiver numa empresa muito, muito pequena, pode ser que eu faça financeiro, faça departamento pessoal, faça o recursos humanos, faça várias atividades. E quanto maior for a empresa que eu trabalhar, mais separado vai ser esse trabalho, tá? Então, se a gente estiver falando de uma empresa muito grande, geralmente a gente vai ter esse tipo de divisão, ou esse tipo de divisão pode ser possível numa empresa grande. Para a gente dividir o departamento financeiro, que é a controladoria, a tesouraria, a contabilidade, o crédito e a cobrança. Então, aqui a gente está aprendendo uma coisa que é muito importante. Finanças é diferente de contabilidade. Isso tem que ficar muito claro para vocês. São duas coisas diferentes, duas áreas diferentes, certo?
Eu vou explicar cada uma dessas 4 para poder ficar um pouco mais fácil. Então, o que é controladoria? É uma área relacionada a finanças que dá apoio, que apoia a alta administração. O que é alta administração? Pode ser o próprio dono, pode ser um presidente de uma empresa, pode ser um grupo de diretores de uma empresa. Então, vamos pensar numa empresa muito grande, a Caio, por exemplo. Ela tem o dono, mas o dono não toma as decisões sozinho. Ele vai tendo um grupo de pessoas para ajudar ele a pensar. A controladoria que vai trazer informação para esse grupo de pessoas. Então, o que é a controladoria? A controladoria é quem vai controlar tudo que está acontecendo dentro de uma empresa. Então, eles vão pensar juntos ali no planejamento que se pretende ter, ou os objetivos que se pretende alcançar, e eles vão controlar. Lembra das funções da administração? Planejamento, organização, direção e controle? É exatamente isso. É verificar se aquilo que foi combinado está acontecendo ou não. Então, ele vai conseguir apresentar essa comparação. O que estava previsto e o que realmente aconteceu. Do ponto de vista financeiro, tá bom, gente? Ok? Sim. Então, estava previsto gastar um dinheiro com uma coisa ou captar dinheiro com alguma coisa, ele vai dizer se foi possível ou não, o que foi conseguido ou não. Uma outra área que também é relacionada a finanças é a tesouraria. Esse nome, talvez você já tenha ouvido falar, ele é bem utilizado em departamento público. Então, se vocês forem se informar, por exemplo, como que é a estrutura financeira da prefeitura, provavelmente eles vão ter um departamento de tesouraria lá dentro, tá? Que faz parte de finanças. Então, o que é a tesouraria? É um lugar onde controla tudo que tem para receber, tudo que tem para pagar e verifica essas duas coisas, conciliando aí esse fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É o fluxo, é a entrada e saída de dinheiro de algum lugar. Por isso esse nome. Fluxo, quando eu falo essa palavra, não dá impressão em movimento, o que está acontecendo? É exatamente isso. Então, é a entrada e a saída de dinheiro ali naquele negócio, naquela empresa. Então, a tesouraria, ela pode levar esse nome e absorver tanto o controle do que se tem para pagar, quanto o controle do que se tem para receber. Como eu posso não ter esse departamento que chama tesouraria e ter 2 departamentos separados, um com o nome de contas a pagar e outro com o nome de contas a receber? É a mesma coisa, tá, gente? O que muda é que na tesouraria é o lugar que eu verifico as duas coisas, que eu enxergo as duas coisas. Se o que está entrando e o que está saindo tá batendo, né? Ou se está saindo mais do que está entrando, ou vice-versa. Se está sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro. Então, mesmo quando eu não tenho esse departamento, eu preciso de alguém que faça essa verificação de tudo que está entrando e tudo que está saindo. Do mesmo jeito que a controladoria vai acontecer em qualquer empresa, né? Que é o que a gente viu aqui atrás. A controladoria ela vai acontecer em qualquer empresa, por quê? Porque não importa o tamanho da empresa, alguém sempre vai ter que verificar se aquilo que estava previsto está acontecendo ou não. Aí uma outra área também que tem relacionada a finanças é a área de crédito e cobrança. Então, o que é a área de crédito e cobrança? É a área que vai verificar como que eu faço para vender para um cliente quando ele não tem condições de pagar naquele momento. Então, em que situações eu vou vender para aquele cliente a prazo? Como que eu vou me arriscar ou deixar de me arriscar para vender para ele e ele pagar depois? Hoje, muitas empresas utilizam de cartão de crédito. Então, as pessoas vão lá e utilizam o cartão de crédito para comprar parcelado. Ou seja, esse departamento de conceder o crédito e depois cobrar esse cliente se caso ele não tiver pago, geralmente as empresas terceirizam para esses bancos ou para essas operadoras de cartão.
né, que são empresas especializadas apenas em crédito e cobrança. Então, é uma empresa puramente financeira, que só faz isso. E uma outra, e aí a gente finaliza aí com... Opa, cadê? E a contabilidade, que é uma outra área relacionada a finanças, a gente vai falar mais para frente, tá? Mas o que precisa ficar claro para vocês agora é que são coisas diferentes. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim. Vocês têm alguma dúvida? Não. Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa do que eu acabei de explicar ou do trabalho que vocês fizeram? Não. Não? Bom, então a primeira atividade que eu vou passar para vocês agora é o quê? A partir de agora, vocês vão fazer um glossário. O que é um glossário, gente? É um lugar onde eu vou anotar várias palavras relacionadas a alguma área, nesse caso agora relacionada a finanças, e vou colocar o significado delas. Por quê? Porque agora que a gente vai aprender um pouco mais sobre finanças, vocês vão aprender várias palavras novas. Tanto aprender palavras novas, quanto aprender significados novos para algumas palavras que a gente já conhece. Então, a gente vai fazer esse glossário financeiro. Tudo bem? Sim. Como que vai funcionar esse glossário? Esse glossário, vocês vão ter que apresentar na última semana de aula. Como que vocês vão fazer esse glossário? Toda vez que vocês estiverem fazendo qualquer tipo de atividade relacionada a finanças e vocês acharem alguma palavra nova que vocês ainda não conheciam, vocês vão anotar. A entrega oficial e final vai ser na última semana de aulas, mas eu vou tentar combinar com vocês uma entrega parcial a cada 2 semanas. Tá? Então, a cada 2 semanas, a gente sempre vai ter aula de terça e quinta, né? Então, uma quinta sim, uma quinta não. Vocês me mostram as palavras que vocês já anotaram. Pode ser muito simples, tá, gente? Vocês podem pegar um caderno, anotar a palavra e o significado dela. Vocês podem ir anotando no bloco de notas aí do celular. Não precisa de formatação nenhuma nesse momento. Eu só preciso identificar que vocês estão conseguindo descobrir palavras novas e relacionadas a finanças. Tá? Então, isso vai começar, em vez de vocês, já que eu estou pedindo isso hoje, vocês me apresentam as primeiras palavras que vocês anotaram no dia 30. Mas eu vou deixar tudo isso anotado lá no Google Sala de Aula, tá certo? Sim. Certo. Combinado, então. E aí, uma outra atividade, que essa sim vai ser para a semana que vem, que eu vou passar para vocês, é o quê? Esse vai ser eu acho que... Vejam o que vocês preferem, se vocês preferem em individual ou em duplo e trio, tá? Mas eu vou pedir que vocês pesquisem sobre ferramentas bancárias, ou seja, a gente acabou de ver todas essas áreas que são relacionadas a finanças dentro de uma empresa. E a gente acabou de perceber que hoje o banco é fundamental para a gente conseguir fazer tudo isso, né? Para eu receber dinheiro, para eu cobrar, para eu pagar alguém, para eu mandar dinheiro para alguém, receber dinheiro de alguém. O banco hoje ele é fundamental e essencial, tá? Então, aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre todas essas ferramentas que existem no mundo bancário. Tá? Então, vocês vão precisar identificar a diferença entre conta corrente, conta poupança e conta salário, que são 3 tipos de conta que eu posso ter num banco. Lembrando que conta é
é como se é um cadastro que eu faço naquele banco para receber algum tipo de serviço, tá? Aí eu também vou pedir que vocês estudem um pouco também sobre banco virtual, que é diferente do banco que a gente tem hoje, comercial, que tem uma agência física que eu posso ir lá falar com uma pessoa pessoalmente, tá? E que está em alta e está crescendo. Aí eu também vou pedir para vocês falarem sobre cartão de crédito e cartão de débito. O que é, como que funciona, qual que é a diferença dos dois. Que são meios de pagamento. E vou pedir para vocês também falarem a diferença sobre alguns tipos de crédito. Eu escolhi aqui alguns que são bem comuns, que é o cheque especial. Tem esse nome, gente, cheque, mas não é um cheque, tá? Não é aquele pedaço de papel que a gente assina. Cheque especial é outra coisa, é um tipo de crédito, tá? Vou pedir também que vocês expliquem um pouco mais sobre o que é empréstimo pessoal, o que é empréstimo consignado e o que é consórcio, que também é uma forma de empréstimo também. Vocês preferem fazer isso individualmente ou em dupla e trio? Em dupla. Eu prefiro individual. Eu também prefiro individual. Tá, então quem prefere individual pode fazer, quem prefere em dupla pode fazer. Pode ser assim? Pode, professora. Eu prefiro em dupla ou trio porque eu acho que eu consigo me concentrar mais com outras pessoas fazendo junto, sabe? Beleza. Aí vocês procurem aí quem prefere fazer em dupla, né? Faz em dupla quem prefere, faz individual quem prefere. Como que a gente vai fazer o fechamento dessa atividade? Eu vou pegar todos os materiais que vocês mandarem. Isso daí é uma pesquisa mais simples, tá? E depois vou tentar juntar tudo num único documento. E se ainda gerar dúvida, eu gravo um videozinho dando um resumo sobre cada um dos pontos. Tá. Tá? Aí, como que a gente vai combinar? Hoje, são 3 horas ainda, né? Tá quase chegando às 3 horas. Hoje eu vou pedir para vocês, por favor, finalizarem o material de orientação financeira pessoal, que vocês começaram, mas eu gostaria que vocês revissem, né? Por conta desse excesso aí de cópia da internet e da estrutura do material que não está convidativo para o público. Então, eu quero que vocês finalizem isso hoje e me entreguem isso hoje. Na semana que vem, vocês já têm essa outra atividade, que é essa pesquisa bem mais simples, aí pode ser um texto mesmo, explicando, bem resumido, tá, gente? De preferência com as palavras de vocês, para eu conseguir compreender que vocês entenderam o que é, e aí vocês podem fazer e entregar no dia 23, que é a quinta-feira da semana que vem, já que segunda e terça a gente não tem aula por conta do feriado. Professora, e sabe que dia que vai voltar ou ainda não tem dia para voltar às aulas? Não tem, Isa. Por enquanto, a diretoria tinha posicionado as atividades virtuais até o dia 22 de abril, que eu acho que era até uma data que eu já tinha passado para vocês, né? Mas a nossa gerente já adiantou que os diretores estão conversando e eles estão estudando aí um possível retorno em maio. Oficialmente, a gente está em atividade virtual até o dia 22, mas não oficialmente já existe uma expectativa da gente ficar até maio. Tá bom. Querem falar alguma coisa? Como que está sendo aí? Vocês estão conseguindo cumprir aquilo que vocês combinaram comigo na semana passada? Alguém sentiu alguma, sei lá, facilitou aí para alguém? Tá a mesma coisa? Alguém tá conseguindo desenvolver melhor? Ou não mudou nada? Como é que tá? Professora, pra mim tá indo, né? É a Fazer o mesma quê? coisa pra mim. Tá indo, né? Fazer o quê? Professora, porque eu já tava fazendo as coisas. Tava fazendo do meu jeitinho, mas tava fazendo.
Agora eu vou tentar cumprir no dia certinho. Mas foi boa a conversa, assim, porque daí todo mundo conseguiu falar, né? O que tava sentindo. Espero que melhore pra todos. Uhum. Também espero. E os outros? Como é que tá pros outros aí? Vai, gente, cadê vocês, meus anjos? Eu tô muito triste. Nada. Por quê? Eu quero que isso acabe logo. A quarentena, tá? Sim. O Yuri vai ter certinho quando voltar, certeza.